Em meu trabalho com os pais, eu conheço um monte de pais muito bem intencionados que propositadamente evitam dizer não aos seus filhos a todo custo. Ou que, embora entendam que é importante estabelecer limites nos relacionamentos, que não é bom para as crianças quando eles concordam com todos os seus pedidos, ainda lutam muito para fazer. As razões principais que levam esses pais a não querer dizer não ou estabelecer limites para os seus filhos são basicamente as seguintes, pessoal. Primeiro, eles têm medo de prejudicar o senso de identidade de seus filhos. Segundo, eles têm medo de prejudicar o seu relacionamento ou a sua conexão com seus filhos. Terceiro, eles estão equacionando erroneamente os desejos das crianças com as suas necessidades. Quarto, eles não se sentem dignos o suficiente para honrar seus próprios sentimentos, desejos e necessidades. E, portanto, eles sempre colocam seus filhos em primeiro lugar. Quinto, eles acreditam que dizer não os levará ao autoritarismo. Sexto, eles acreditam que as crianças precisam de total autonomia e escolha em tudo. Na minha experiência, tanto pessoal quanto profissional, há muitos problemas em evitar dizer não a qualquer custo. Acredito que as duas coisas mais importantes para as pessoas terem sucesso, tanto crianças quanto adultos, são um sólido senso de autorrespeito e um sentimento de verdadeira segurança, tanto no mundo que nos cerca, quanto dentro da nossa própria pele. Eu também acredito que existem habilidades-chave que as crianças precisam desenvolver para saber e ser capazes de honrar as suas vozes, né? E precisam ser capazes de estabelecer esses limites. E eu não vejo como as crianças possam estabelecer esses limites plenamente e essas qualidades não forem claramente modeladas para elas. Elas também precisam ser capazes de aceitar e lidar com a decepção. Ninguém nunca pode sempre conseguir o que quer. E resiliência em face da decepção, bem como a capacidade de adiar a satisfação, são fundamentais para se prosperar como adulto. Um conceito importante que ensina aos pais é o momento em que vemos a inutilidade ou a futilidade de continuar a tentar alcançar o que queremos, de convencer alguém de algo, de permanecer em nossa raiva ou sentimentos de frustração e passar a aceitar que não vamos conseguir o que queremos. E, consequentemente, nos permitimos sentir a tristeza que é inerente a essa decepção. Aceitar essa tristeza e lamentar que o nosso desejo não será atendido. Esse luto é que nos traz de volta ao centro, a paz e a totalidade. Essa é uma habilidade crítica para se tornar um adulto maduro e que poucos, infelizmente, dominam. Essa habilidade só se pode desenvolver quando os pais são realmente claros com os filhos, sem medos, né, de contar como é ou dar muitas explicações, entende? Como dizer: eu sei que você realmente quer que eu compre isso para você, querida, mas eu não vou comprar. Ou então, eu sei que você realmente quer brincar com o caminhãozinho agora, mas precisamos devolver para o coleguinha. Ou eu sei que você quer que eu leve ao parquinho agora, mas eu não estou com vontade de fazer isso. Então, é claro, ter empatia por eles e ficar ao lado deles enquanto eles processam essa decepção. Como pais, é nossa responsabilidade garantir que as necessidades de nossos filhos sejam atendidas. Mas com muita frequência, os pais perdem a noção da diferença entre desejos e necessidades. Eles, conscientemente ou não, sentem que têm de realizar todos os desejos dos seus filhos. Não importa, né, se seja uma necessidade ou não. Existe uma enorme diferença entre desejo e necessidade, entendem?
Pais precisam aprender a distinguir entre desejo e necessidade. A importância de saber essa distinção é que podemos identificar as necessidades subjacentes aos desejos dos nossos filhos e garantir que essas necessidades sejam atendidas de uma forma que a nossa família seja mantida em um estado de paz e de equilíbrio. Eu vou dar aqui uns exemplos que ensinam um pouquinho sobre essa distinção. Se o que a sua criança quer é um biscoito, a necessidade pode ser uma alimentação física causada pela fome, entende? Nesse caso, outras estratégias para atender essa necessidade podem ser um pedaço de fruta, um pedaço de queijo ou servir o jantar. Ou então a sensação da criança pode ser de tédio e, portanto, a necessidade de um envolvimento com alguma coisa agradável. Nesse caso, pode ser brincar com a criança ou preparar algumas tintas para ela poder se divertir ali para atender aquela necessidade. Ou então, a sensação da sua criança pode ser de desconforto e a necessidade de paz interior. Nesse caso, você pode conversar com a criança e permitir que ela expresse seus sentimentos. Ou então, até que mesmo chore, porque isso vai estar atendendo a uma necessidade da criança. Se a sua criança quiser mamar à noite, a necessidade pode ser de conforto e conexão, e não de alimento. Nesse caso, você pode balançar a criança, ou às vezes a necessidade dela é de segurança. Nesse caso, você pode dormir com a criança. Às vezes, a criança não quer que você vá embora, que você não vá trabalhar, mesmo que você esteja deixando ela com um adulto, que você sabe que ela vai ficar segura, com uma pessoa que a criança tem uma conexão. Embora essa criança possa ficar chateada com a sua partida, você sabe que a necessidade da sua criança vai ser atendida. Então você vai, claro, desenvolver empatia com o choro, reconhecer os sentimentos dos seus filhos e fornecer espaço para que ele o sinta. Além disso, pensem bem. Como os pais podem ser os melhores pais possíveis para os seus filhos se estão ignorando e suprimindo suas próprias necessidades? Estão apenas a serviço das crianças, recusando-se a estabelecer quaisquer limites nas questões que os impactam. Um dos trabalhos mais importantes que eu faço com os pais é ajudá-los a descobrir e honrar as suas próprias necessidades. E somente assim eles podem finalmente ser pais alinhados com seus valores, porque suas xícaras estão finalmente cheias, porque eles puxaram suas máscaras primeiro. Lembram as instruções antes do voo? Puxe primeiro as suas máscaras. Então, nós precisamos encorajar os pais a não ignorar os seus sentimentos e as suas necessidades. Em última análise, né? Primeiro, as necessidades dos pais precisam ser atendidas para depois atender a necessidade da criança. O que mais me chama atenção, pelo que tenho observado nas famílias com as quais eu trabalho, é a questão da segurança. Eu vejo a mudança enorme que acontece nos filhos dos pais com que trabalho, que antes evitavam estabelecer limites e dizer não a qualquer custo. Uma vez que eles se dedicam mais ao relacionamento e assumem seus papéis como líderes, né, e começam a colocar limites nos seus filhos e aprendem a dizer não, a mudança em seus filhos é uma coisa praticamente palpável. Muitas crianças, da noite para o dia, tornam-se muito felizes. Elas se tornam mais calmas, mais fundamentadas, muito mais cooperativas, porque finalmente elas se sentem bem, elas se sentem totalmente seguras. Embora elas sejam seres humanos plenos, gente, elas são novas nesse mundo, incapazes de atender às suas próprias necessidades. Elas são seres incompletos, que estão em desenvolvimento. Isso é bom. Realmente os faz sentir muito seguros
quando eles sabem que alguém sabe o que está acontecendo, sabe o que é necessário para elas, sabe tomar as decisões, sabe tomar as rédeas. Quando eles sentem que alguém está no comando, o grau de ansiedade delas diminui, porque elas sabem que tem alguém ali para cuidar delas. Outro ponto importante é que os pais que estabelecem limites verdadeiros é que essa atitude faz com que os filhos se sintam acolhidos e seguros, pois existe uma congruência entre o que os filhos percebem e o que os pais dizem, entendem? Não é bom para as crianças se a mãe disser um sim, né, para ajudá-la assim, em alguma coisa, mas no fundo não está realmente querendo fazer aquilo ou depois cobrar da criança o que ela fez. Sentir congruência entre o que sentem e o que é dito e testemunhado em suas vidas faz com que as crianças se sintam em paz, se sintam pisando em um terreno sólido. As habilidades mais valiosas que os pais precisam aprender são como sintonizar e honrar a sua própria voz e se apresentar como um líder benevolente e claro para os seus filhos. Ambos não têm nada a ver com evitar decepções para as crianças e dizer sim em todos os momentos, entendem? Sim, é extremamente importante ter expectativas realistas em relação às crianças. Estabelecer limites com responsabilidade e respeito. E apoiar nossos filhos em suas experiências difíceis. Mas evitar dizer não a todo custo, não beneficia ninguém. Um abraço e até a nossa próxima conexão.